Boa tarde na paz do Senhor Jesus, motivo da alegria estarmos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que está baseado em Mateus capítulo 8, que a palavra do Senhor vai nos dizer assim. 8 e versículo 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aqui nós vamos ver que Jesus, ele estava ensinando sobre o Sermão do Monte. E nós vamos ver que aqui chega um leproso e esse leproso, ele vai adorar Jesus, ele vai se prostrar e vai adorar Jesus. E nós vamos ver que ele vai falar para Jesus. Em momento nenhum nós vamos ver aqui Jesus falando para ele. Mas ele vai dizer: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então nós vamos ver que não foi Jesus que chegou até esse leproso, ao qual a palavra não vai nos ali citar, relatar o nome desse homem, mas sim a palavra vai falar como leproso. E nós vamos ver que ele chega para Jesus e ele diz: se quiseres, podes me purificar. Qual o primeiro ponto que me chama a atenção? Que ele chega e ele adora Jesus. Ele chega, ele vai... O ponto da adoração foi o foco ao qual ele chegou primeiro. Ele não chega pedindo a cura para Jesus. Ele chega e ele adora Jesus. E nós vamos ver que então ele vai dizer para Jesus: se quiseres, pode purificar-me. E nós vamos ver que Jesus, ele estendeu a mão e ele disse: quer ficar limpo? E imediatamente ele ficou: quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. E nós vamos ver que a lepra, ela era uma doença degenerativa e debilitava, muito debilitante e altamente contagiosa. Então nós vamos ver que para os judeus era um sinal de maldição a pessoa que tinha lepra. E nós vamos ver que resultava a pessoa que estava com lepra, ela não podia estar nos ambientes, na sociedade, ela tinha que ficar retirada. E nós vamos ver que quando Moisés ele vai relatar ali sobre as leis da lepra, da pessoa leprosa, ela tinha que ficar afastada da sociedade, ela não podia estar junto com as demais pessoas. E nós vamos ver que aonde a pessoa estivesse, ela contaminava ali outras pessoas. Então essa pessoa era considerada imunda, impura. E nós vamos ver que mais uma vez Jesus, ele vai operar na vida daquela pessoa impura, fazendo com que ela se tornasse pura daquela lepra. E aquele homem foi curado imediatamente. Então nós vamos ver que Jesus, ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Aqui nós podemos falar que ele veio para os doentes do corpo físico, para os doentes da alma e para os doentes de espíritos. Por quê? Porque ele é a cura. Ele é a cura no âmbito físico, no âmbito espiritual e também no âmbito da alma. Muitas enfermidades, elas não são somente no corpo físico. Tem enfermidades na alma, tem enfermidade no espírito. E nós vamos ver que Jesus, ele é a cura. Não importa qual é o tipo da doença, ele é a cura. Basta nós crermos e buscarmos de todo o nosso coração. Não buscamos a Deus pela cura, nós buscamos a Deus por quem Ele é. Ele tem o poder de curar, sim,
mas a primazia, a prioridade, a primazia, o primordial em nossas vidas é a nossa salvação. Então, a nossa salvação é primazia. A nossa salvação é primazia. Pensamento para o dia. Jesus é, Deus é tudo que você precisa. Vamos orar? Pai, nós te damos graça. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Aqui nós vemos que o Senhor tocou sobre esse leproso. Ele chega e ele adora. Ele expressa a adoração diante da tua presença. E ele fala: se tu quiseres, tu podes purificar. E o Senhor opera sobre a vida dele. Senhor, que o Senhor possa operar profundamente e poderosamente em cada vida, em cada coração, em cada família, no profundo de cada alma, no profundo de cada espírito, que o teu Espírito Santo possa convencer, transformar, libertar, curar cada pessoa e que possam ser tocados pela tua presença nessa tarde, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe.